Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Declarar a bondade do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado, tem nos guardado, tem nos favorecido com a sua graça e com a sua bondade. Sejamos gratos ao Senhor sempre por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por nós. Amém? A palavra de Deus que eu quero deixar para mim e para você nesse dia se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. O versículo 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele vai estar falando de um homem. Ele inicia falando que um homem, que conhece, eu conheço um homem, que não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi levado por Deus, foi levado até o 3º céu, o paraíso. Isso quer dizer o lugar que o Senhor habita. Onde é o paraíso? Nós sabemos que tem o 1º céu, que é aqui na atmosfera. Depois tem o 2º céu, que são ali as constelações, E depois acima tem o 3º céu, onde é a morada do nosso Deus. E ele diz que esse homem foi levado até lá. Ele esteve na presença de Deus. Ele contemplou coisas assim, coisas que são indizíveis, coisas que não tem nem como falar, não tem como contar essas coisas tão maravilhosas que são. E Paulo diz: eu não me gloriarei nesse homem, mas eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo, ele não queria se gloriar por aquelas revelações, Paulo, ele tem a humildade de dizer que um homem foi levado. Ele não diz que ele próprio foi levado. Mas nós entendemos que o próprio apóstolo é que foi levado por Deus ao céu. Nós não sabemos, como ele mesmo disse, se foi no corpo, se foi fora do corpo, quais as revelações que Paulo teve, quais as coisas que Paulo presenciou ali na presença do Todo-Poderoso, porque ele, Paulo não poderia falar as coisas que ele viu. Ele só disse que eram coisas grandiosas demais, coisas que o nosso entendimento não consegue nem imaginar. Mas Paulo diz que para que ele não se gloriasse, para que ele não ficasse se achando muito grande, por ele ter tido aquelas revelações, ele vai dizer que o Senhor, o próprio Deus, colocou nele um espinho na carne. Paulo diz que todos os dias Satanás vinha para atormentar a sua vida, por causa daquelas revelações. Aleluia. E Paulo, nós vamos ver que ele teve grandes revelações e ele não falou o que ele viu. Mas nós sabemos que os adversários de Paulo, aqueles que queriam ser grandes, que queriam ser maiores, eles mentiam. Eles diziam que tinham tido revelações de Deus, que Deus se revelava quando Deus não se revelava. Mas Paulo, que sabia, que era verdade, que ele tinha presenciado, que Deus tinha o levado realmente até o 3º céu, mas ele não falava, ele não contava as coisas, porque ele não queria que ele fosse grande, que ele fosse tido como um grande homem, como um super-homem, como alguém maior, mas ele queria que todos o vissem como ele era, que ele não fosse nada mais do que ele era, um pregador que o Senhor o chamou para pregar a sua palavra, para ganhar almas para o reino dos céus. Paulo só queria que todos vissem nele o que ele era, o que ele tinha, nada mais do que isso, nada mais de algo assim, de sobrenatural, de extraordinário. A humildade, isso para preservar a sua humildade. Nós sabemos que Paulo foi um homem humilde do início até o fim da sua carreira. E Paulo dizia que foi dado a ele um espinho na carne. Não foi revelado, ninguém sabe qual era o espinho.
tem muitas especulações. Um diz que era uma coisa, outro diz que era outra. Alguns dizem que eram as perseguições que Paulo sofria, né, porque ele sofria muitas perseguições. Isso poderia ser o espinho, isso poderia ser a luta ali diária de Paulo. Poderia ser uma enfermidade, o que se acredita ser o mais certo, que foi colocado uma enfermidade no corpo de Paulo, que ele convivia com aquilo, e aquilo muitas vezes era, né, fazia com que ele fosse afligido, porque muitas vezes quando nós temos algo, né, nós temos uma enfermidade, nós temos ali algo na nossa carne, algo que dói, algo que nos causa angústia, que nos causa muitas vezes aflição, e nós queremos nos livrar daquilo. Muitas vezes nós não conseguimos, né? Nós muitas vezes pedimos para o Senhor, mas isso muitas vezes não quer dizer que Deus ele vai ter que tirar aquilo, porque muitas vezes Ele permite algumas situações nas nossas vidas para que nós não nos gloriemos, para que nós não venhamos esquecer quem é que nós somos, para que nós não venhamos esquecer que se nós temos algo, se tem algo que acontece na nossa vida é porque Deus é que faz, é porque Deus é que coloca. Porque foi Deus que levou Paulo aos céus, não foi por ele, não foi pela sua grandeza, mas foi pela bondade do Senhor. Então é o nome do Senhor que tinha que ser glorificado. E nas nossas vidas, muitas vezes, nós temos que glorificar a Deus, independente daquilo que Ele faz, independente daquilo que Ele nos mostra. Nós temos que glorificar o nome dEle. Por isso, muitas vezes, nós somos afligidos para nós entendermos que não somos nós que somos, que não somos nós que fazemos, mas é o próprio Deus, mas é a grandeza dEle. E por isso nós temos que nos alegrar muitas vezes, mesmo no sofrimento, mesmo passando por uma dificuldade, algo que todo dia ali o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vem nos lembrar, porque ele é que vem muitas vezes para nos lembrar. Deus permite, né, que ele venha nos lembrar de quem nós somos, das nossas fraquezas. Por isso Paulo disse, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, né? Me gloriar nas fraquezas não é fácil. Nós dizer que estamos alegres, sentindo, né, que estamos fracos, sentimos que estamos passando por uma dificuldade, não é fácil. Muitas vezes nós queremos nos alegrar, né, nos regozijar quando tudo vai bem, quando tudo está acontecendo ali de vento em popa, quando tudo está dando certo. Mas quando tem algo de ruim nas nossas vidas, nós não queremos nos alegrar, né? Nós muitas vezes queremos murmurar, né? Queremos até blasfemar contra Deus, porque o Senhor muitas vezes não faz aquilo que nós queremos, não faz aquilo que nós pedimos. O Senhor não tirou de Paulo aquele espinho, Deus poderia ter tirado, porque Paulo era um homem, né, que andava com Deus, que era fiel a Deus, que fazia realmente aquilo que Deus pedia para que ele fizesse. Mas aí ele vai dizer que ele orou por 3 vezes, ele pediu, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim esse espinho, tira esse espinho da minha carne, né? Ele pediu a Deus, mas Deus disse, não, a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta. E Paulo entendeu isso. E Paulo entendeu que era a graça do Senhor era suficiente para ele, né? Mesmo que ele tivesse que sofrer, mas aquilo que ele tinha na presença de Deus, a confiança que ele tinha em Deus, ele sabia tudo aquilo que estava preparado para ele, que quando ele saísse dessa terra, Deus tinha coisas grandes, né? Deus tinha, né, um algo maior preparado para ele. Por isso ele sabia que valia a pena sofrer, valia a pena passar por todas, né, aquelas situações difíceis que ele passava, porque o que esperava por ele era algo maior. E nós vamos entender que por isso Deus fez tais revelações para Paulo, para que aquilo fortalecesse ali no seu apostolado, para que ele suportasse as lutas, para que ele fosse forte, né? Mesmo nas suas fraquezas, porque ele disse, quando eu sou fraco é que sou forte, porque ele sabia que nas suas fraquezas Deus é que estava com ele, Deus é que o fortalecia. Muitas vezes conosco é assim também. Nós sabemos que nós estamos tão fracos, tão debilitados, mas nós conseguimos continuar, porque o Senhor é conosco, porque é Ele que nos fortalece, né? Por mais que nós somos fracos, mas nós podemos dizer que o Senhor
Ele nos fortalece, que o seu poder é que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então que nós possamos ser gratos a Deus, muitas vezes, mesmo passando por tormentos, né, assim como Paulo passava. Nós não venhamos desistir, que nós não venhamos desanimar. Muitas vezes a gente acha, para ser, né, para estar de acordo, a pessoa muitas vezes vive uma vida boa, uma vida plena, né? Muitas vezes a pessoa nem anda com Deus, mas vive uma vida satisfatória. E nós muitas vezes olhamos e achamos, como é que eu estou andando com Deus, estou passando por tudo isso. Isso não é certo, mas nós temos que entender que o importante é a graça do Senhor que está sobre nós, que o importante é aquilo que Deus tem para nós no final da nossa carreira, quando nós concluirmos tudo aqui, Ele tem algo maior, algo muito melhor reservado para nós. Paulo, nos seus últimos dias, ele teve certeza, né? Ele disse, eu terminei a minha carreira, eu, venci a corrida que me foi imposta, eu guardei a minha fé, eu não desisti, eu não deixei nada para trás, eu não deixei nada por fazer. Ele teve essa certeza e ele sabia aquilo que ele iria receber das mãos do Senhor, aquilo que estava preparado para ele, porque ele não desistiu, porque ele não parou, né? Mesmo passando por tudo que ele teve que passar, ele foi fiel até o fim e ele venceu. E nós vamos vencer também quando nós chegarmos no final da nossa carreira. Se nós tivermos guardado a nossa fé, se nós tivermos sofrido, mas nós tivermos continuado a nossa luta, se nós não desistirmos, né, diante das aflições que nós passamos aqui, diante muitas vezes das acusações, das perseguições, nós permanecermos na presença do Senhor, mesmo sendo fracos, que nós seremos fortes, porque Ele é que nos fortalece. Amém? Que nós possamos dar glórias ao nome do Senhor em tudo e em todo tempo, porque Ele é que nos sustenta, porque Ele é que confirma os seus cuidados sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, que o Senhor possa fazer sobre ti tudo aquilo que Ele tem para fazer, para realizar, e que você possa, então, contar com a graça do Senhor, contar com o cuidado dEle, porque isso é o mais importante, é sabermos quem é que está no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas, saber aquele que vai conosco até o fim. Amém? Fique com essa palavra e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa.